Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Magno, sou orquidófilo daqui de Rondônia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o sistema radicular das nossas orquídeas, as nossas raízes, as nossas belas raízes. Vou falar sobre o excesso de raízes que as nossas orquídeas dão e às vezes é fruto de muitas dúvidas e curiosidades das pessoas que cultivam orquídeas. E vou falar um pouquinho também sobre a melhor hora para replantar as orquídeas. Se você gosta das raízes das suas orquídeas e gosta desse tipo de assunto, eu peço que você já deixe o like, você se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Para começo de conversa, se as suas raízes das suas orquídeas estão saindo para fora dos vasos, a primeira resposta para isso é porque elas gostam. Normalmente as orquídeas são plantas epífitas, são plantas que as suas raízes ficam aéreas. Então é muito normal que as raízes saiam para fora dos vasos. Isso é muito comum em vandáceas, é muito comum em oncídiums, é muito comum em violáceas. Corre o risco da gente às vezes matar ou comprometer o crescimento dessas plantas quando a gente as coloca em vasos, porque às vezes suas raízes, além de não se adaptarem aos vasos, às vezes suas raízes são muito finas e a água às vezes pode não evaporar do vaso, dependendo das condições climáticas que você cultiva suas plantas. Com isso você pode às vezes sufocar as raízes, e as raízes sufocadas elas não conseguem se alimentar, fazendo com que a planta morra. Muito comum em oncídios, comuns em rodriguésias, são muito comum esse tipo de coisa acontecer. Como, não sei se dá para captar, os meus oncídios, a maioria são plantados em tocos, porque as raízes deles ficam aéreas, ficam muito mais fácil de cultivar e a planta fica muito bem mais saudável. Na natureza, essas raízes, elas servem como garras, como pequenas teias para se alimentar. Elas se alimentam dos micronutrientes que são trazidos pelas árvores que vêm, pela poeira que a água da chuva traz nas árvores, materiais decompostos, folhas decompostas, fezes de pássaros. Então essas raízes, elas vão em busca desses alimentos, ou seja, as raízes acabam absorvendo esse adubo orgânico, feito de forma natural pela natureza, que isso contribui para que essa absorção contribui para o bom desenvolvimento da orquídea na natureza, visto que às vezes na natureza é um pouco escasso, dependendo, não é igual a gente que tem a cada 7 dias a gente aduba, a cada 15 dias a gente passa um tipo de produto químico para ajudar o desenvolvimento das nossas plantas. Então na natureza elas têm que caçar os seus nutrientes para continuar bem desenvolvidas. Os orquidários, como eu falei, nos orquidários não é diferente. Nos orquidários elas acabam utilizando essas raízes para absorver a água que a gente rega, os adubos que a gente passa. As raízes são ótimas fontes de absorção de nutrientes. Eu ainda falo que é a maior fonte de absorção de nutrientes das orquídeas são essas suas raízes. O catacetum é um exemplo. Como ele se desenvolve na maioria das vezes em palmeiras, mas também é uma planta epífita que se desenvolve em outras árvores também, ele costuma, às vezes, desenvolver as suas raízes, são bem fininhas e das raízes criarem outras raízes e fazer de uma forma que ele fique bem cheio, como esse daqui. Vocês conseguem ver? Me diz se um cataceto desse, numa palmeira, chove, quanto de nutriente vai parar e vai fixar aqui? Muito, né? Então isso faz parte do sistema natural das plantas. Essas raízes são justamente fonte de alimentação para elas. Então, propositalmente, essas raízes ficam para cima justamente para cair micronutrientes delas, para elas poderem se alimentar. Pois normalmente, na natureza, principalmente os catacetos, que às vezes se dão em muitas vegetações de clima mais seco e mais árido, e infelizmente eles ficam meses às vezes sem uma chuva. Como às vezes o cataceto passa meses sem se alimentar em virtude da sua dormência, em virtude das vezes que na natureza às vezes é um pouco escassa a alimentação, eles utilizam dessas raízes, dessa forma de absorção de nutrientes para poder se alimentar mais e melhor. Eu costumo transplantar essas plantas que já estão com as raízes fora do vaso somente quando os bulbos também estão fora do vaso. Eu não costumo transplantar só porque as raízes saíram para fora do vaso, até porque a maioria das minhas plantas, as raízes saem para fora do vaso. É muito normal isso. Então só com o bulbo começa a sair do vaso, aí é a hora que eu faço o replante dessas plantas. Se a planta estiver
florida ou prestes a florir, eu não faço esse replante, até porque pode acontecer que ela aborte suas flores. Então eu sempre costumo fazer isso quando há novos brotos, mas não estão vindo flores. Ou seja, eu costumo fazer isso quando há novos brotos saindo raízes, mas não estão vindo flores. Na hora do transplante é interessante que a planta esteja bem encharcada, principalmente as que estão em vaso de plástico, porque é bem mais fácil de retirar a planta, porque ela estando encharcada, fica mais fácil de você retirar sem danificá-la. Até mesmo se ela estiver grudada num toco, e se ela estiver bem encharcada após um dia de chuva, no meu caso não as crio dentro de casa, então quando um dia de chuva fica até mais fácil para você retirá-la da árvore sem lesioná-la e sem machucá-la tanto. Após retirar do vaso, é sempre interessante você lavar todas as suas raízes, tirar todas as impurezas do substrato velho, tirar tudo, lavar, cortar as raízes velhas para depois fazer o replante. E a dica final que eu dou é que um bom cultivo de orquídeas está em um bom enraizamento. Se não há um enraizamento saudável como essas, com seus velames verdinhos e crescendo, não há um bom desenvolvimento da sua orquídea. Então sempre observe as raízes das suas orquídeas. Orquídea não é só flor, orquídea é um processo. Você tem que aprender a amar suas orquídeas e amar todo o seu processo, toda a sua lentidão. Você não está cultivando orquídea à toa, orquídea é paciência. Orquídea é serenidade. Você tem que acompanhar todo o seu desenvolvimento, como é que suas folhas estão, como é que estão seus bulbos, como é que estão suas raízes. Então sempre é interessante você observar todas as fases de desenvolvimento da sua planta. O cultivo de orquídeas é magnífico e você tem que aprender a gostar de tudo. Não só as flores são somente consequência do nosso cultivo. Então é sempre interessante a gente analisar todo o processo, todas as suas fases. A brotação, o enraizamento, a hora do replante. É sempre interessante a gente conhecer nossas plantas, conhecer nossas orquídeas para que não haja nenhum tipo de problema. Eu sempre aconselho aos amigos que vão começar na orquidofilia, não saia por aí adquirindo vários tipos de orquídeas, porque cada orquídea existem mais de 31 mil espécies de orquídeas, salvo engano. Então, e cada orquídea há sua peculiaridade. Então não dá você estar aqui iniciando, você colocar no seu orquidário encher de vanda, encher de catleia, encher de cataceto, encher de dendróbio. Cada um tem a sua forma de cultivo. Uns precisam de mais sombra, uns precisam de mais regas, umas raízes são mais finas, outras raízes são mais grossas, uns se adaptam melhor em vaso, outros se adaptam melhor em toco. Então é interessante você aprender como esse processo se dá para que você não possa perder suas plantas. Por hoje é só, eu peço que vocês sigam o Orquidiário também no Instagram e fiquem todos bem. Até mais!